Eu sou a Bárbara Couto, para quem não me conhece, sou terapeuta de Shiatsu, sou professora, sou formadora de Shiatsu Medicina e é exatamente sobre o que é o Shiatsu Medicina que eu vos venho falar hoje. Então, a primeira vez que eu tive contacto, vamos começar por aqui, com o Shiatsu já foi há muitos anos. E vocês reparam que Shiatsu Medicina tem duas palavras. A primeira é Shiatsu e a segunda é Medicina. Eu vou explicar porque é que eu juntei estas duas palavras para criar este método próprio. Então, como eu vos estava a contar, em 2011 eu ouvi pela primeira vez falar de Shiatsu num workshop que fui, que se chamava A Descoberta do Toque. E como é que eu fui parar esse workshop? Eu fui lá parar porque eu estava a passar uma das piores fases da minha vida. Estava numa depressão quase a ser medicada, estava a um passo de facto ser medicada para a depressão, mas já tomava ansiolíticos, indutores de sono, tinha ansiedade constante, na altura tinha imensas dores de cabeça, dores de estômago e andava sempre a mil. E depois, quando começou a ficar pior, comecei a sentir muita apatia, ou seja, não tinha vontade de me levantar de manhã, não tinha vontade de ir trabalhar, sentia-me exausta, completamente desgastada. E nessa fase, como eu estava assim tão mal, eu decidi tomar as rédeas da minha própria vida e comecei a investigar algumas coisas que eu pudesse fazer por mim, para me ajudar a mim própria. E nesse contexto, nessa fase bem difícil aí, é que eu descobri o Instituto de Medicina Tradicional e resolvi inscrever-me nesse workshop, que salvo erro eram 2 dias, não sei se eram inteiros, já não me lembro. E nesse primeiro dia, logo nesse primeiro dia, eu entrei na sala de prática do workshop, Descoberta do Toque, e eu nunca imaginei que fosse possível fazer o toque terapêutico em cima de roupa. Ou seja, nós estávamos cerca de uns 20 participantes, estávamos todos vestidos e não precisávamos de material especial, ou seja, nós fazíamos a terapia Shiatsu no chão, ok? Havia só umas mantinhas, mas estava toda a gente no chão. Umas mantinhas, umas almofadas, mas não era preciso uma marquesa, não eram preciso óleos, não era preciso nada de especial. E eu sou uma pessoa muito prática e aquela simplicidade primeiro deixou-me boquiaberta. Como é que vão fazer uma terapia com todos vestidos e aqui numa sala normal, todos deitados no chão? Isso. E depois, o que mais me impressionou ainda é que no final daquele dia eu cheguei a casa e eu via assim, com um sorriso de orelha a orelha, sentia-me assim super leve. Lembro-me que naquela noite dormi muito relaxada, com um sono verdadeiramente reparador. Foi assim, eu pensei, como é que é possível? As pessoas que me tocaram eram participantes como eu, portanto não eram professores, não tinham conhecimento nenhum assim de especial, e eu tinha logo sentido os efeitos daquele, primeiro da autocura, que nós fizemos muito o do Yin, que eu já ensinei aqui noutras lives, mas também depois fizemos uns aos outros, e só por ter sido tocada por outros participantes como eu fiquei boca aberta. E nesse dia, depois desse workshop, decidi, ok, eu vou continuar a estudar isto, porque eu preciso de continuar a ajudar-me. Como eu tinha sentido logo no imediato a melhoria, disse, não, eu quero estudar mais porque eu tenho que usar isto para me curar a mim, como ferramenta de autocura. Ou seja, eu não fui para o curso de Shiatsu para curar os outros. Eu até lancei este fim de semana um carrossel no Instagram sobre isto. Fui para me curar a mim mesmo. Esta é a minha história. Eu queria era realmente ficar melhor, queria tomar as rédeas outra vez da minha vida. Então, o Shiatsu, vamos aqui à origem. O que é a terapia Shiatsu? O que eu estudei nessa altura no Instituto de Medicina Tradicional. O Shiatsu é uma terapia japonesa que foi beber, na altura os japoneses foi uma delegação, era assim que se chamava, à China, e eles foram lá buscar as bases da medicina tradicional chinesa e trouxeram para o Japão. E chamaram-lhe Anma, era a massagem Anma.
e essa massagem era feita por médicos, fisioterapeutas, etc. Só que, entretanto, começaram a separar um pouco, porque este toque, dizia-se que quem tinha mais sensibilidade seriam as pessoas invisuais, ok? Então, essas pessoas invisuais começaram a fazer este toque terapêutico e durante ali um período essa massagem era só vista mais como uma parte de massagem e menos como uma parte da terapia, da medicina tradicional chinesa que tinha sido trazida, que estava nesta base, e começou a ficar, lá está, muito mais conhecido só por este toque que não tinha tanto este conhecimento sobre a medicina tradicional chinesa. Mas depois, mais recentemente, surgiu Namikoshi e Masunaga, que são dois contemporâneos, e o shiatsu que eu estudei era de Masunaga, que era um psicólogo, e ele percebeu a riqueza que estava ali no shiatsu, com essa base toda da medicina chinesa. Então ele vai recuperar um pouco dessa credibilidade, um pouco também dessa origem da medicina chinesa e traz, mas ainda lhe acrescenta algo muito mais interessante, ou pelo menos dá-lhe este realce, que é, como ele era psicólogo, ele dá enfoque, dá realce à correlação entre as emoções e as associações físicas e emocionais, desculpem, e as associações de doença física, ou seja, ele faz esta correlação entre a doença emocional e a doença física, porque ele era um psicólogo e só lhe fazia sentido assim. Então, isto a mim também durante o curso eu fiquei, a sério, como é que é possível? Realmente batia tudo certo, ok? A minha ansiedade, o meu stress, o caminho que estava a levar para a depressão, etc., tudo estava a fazer super sentido. Só que naquela altura eu descobri que estava grávida da minha filha Clara, então durante o curso eu não podia ser tocada e eu sabia que o grande o que iria fazer mesmo a real diferença em mim era ser tocada, e como eu não podia ser, pensei, estou feita, então eu vim para aqui para me curar a mim e agora não sou tocada. Então eu comecei a desenvolver esta autocura em casa, não é? Mesmo tendo cuidado com os pontos abortivos, mas eu chegava a casa e fazia em mim aquilo que nas aulas fazia aos colegas. E eu desenvolvi este método próprio que tem esta parte de autocura, porque se eu, para percorrer meridianos no sistema físico da outra pessoa, se eu percorro em mim, torna-se muito mais fácil, ok? Mas vocês perguntam, e então, vamos lá ver, e a medicina? De onde é que vem a medicina? Como o próprio nome indica, não é? Vem da medicina tradicional chinesa. Ou seja, eu no fundo quis fazer como o Masunaga, só que desta vez dei-lhe mesmo esse ênfase à medicina tradicional chinesa, que é, Masunaga veio, reforça as bases da medicina tradicional chinesa e as bases emocionais. Eu venho e digo assim, olha, massagistas de shiatsu a mim não me chega. Porquê? Porque eu sou filha de dois profissionais de saúde e então tornou-se mesmo muito, não sei, principalmente quando tocava o meu pai, eu sentia muito que precisava de justificar porque é que estava a tocar nos pontos e não noutros, porque é que estava a abrir uns meridianos e não noutros. Eu queria realmente fazer diagnóstico e queria também dar indicações terapêuticas sustentadas, racionais, que fossem assim uma coisa mesmo séria, que me levasse a falar de igual para igual com ele, tá? Então foi aí que eu procurei mentoria, procurei formação na parte da medicina tradicional chinesa. Eu não tirei o curso de medicina tradicional chinesa, algumas pessoas perguntam-me, esse curso demora 4 anos a ser tirado, mas fiz muita formação nessa área, mais pequena, mas para trazer o que é duas coisas muito simples e muito complexas ao mesmo tempo. As leis fisiológicas, que são as leis da saúde, e as leis patológicas, que são as leis da doença. Para quê? Para chegar à causa da doença, ok? Porque eu já estava farta de aliviar só sintomas, de pôr pensos rápidos. Eu queria, além de fazer um bom diagnóstico, eu queria que através das minhas indicações terapêuticas o paciente se sentisse livre de algumas patologias e algumas delas
que me chegavam já eram bastante graves. Então eu fui buscar isso à medicina tradicional chinesa. Por isso é que é Shiatsu, que é da massagem do toque do Shiatsu, que veio do psicólogo Masunaga, e ele já, claro, já trazia esta vertente mais da psicologia, mas quando me foi ensinada não tinha esta especificidade tão forte e tão séria do diagnóstico e das indicações terapêuticas, portanto era um saber, atenção, agradeço imenso ao primeiro curso de Shiatsu que tirei, mas depois eu tive que ir para Londres para ver Shiatsu na prática clínica, porque lá eles fazem isso até no Sistema Nacional de Saúde, principalmente para as mulheres grávidas. Então eu vi Shiatsu na prática clínica e fiz muitas outras formações, mas principalmente tive que ir buscar esta maneira de diagnosticar da medicina tradicional chinesa, porque hoje em dia a maioria dos cursos de Shiatsu que anda por aí ensinam o toque, mas o porquê que se está a fazer aquele toque e então diagnosticar, nem pensar, tá? Portanto, não vou dizer que é mau só tocar, não é mau, já é ótimo, mas eu saber porque é que eu estou a fazer aquilo e fazer depois realmente curas reais e sustentadas também é espetacular, porque no fundo está a colmatar aquilo que está hoje em dia a medicina ocidental a fazer, que é curar sintomas. Para isso a gente toma medicação. Aliás, se eu continuasse como naquele tempo, não tivesse descoberto a medicina mais oriental, nesta altura de certeza absoluta que estava a ser medicada, tinha uma caixa, de certeza. Porque é que acontece? Um medicamento traz o outro, não é? Então, a medicina oriental, quando bem sustentada, quando bem estudada este conhecimento, faz-nos chegar à origem, à raiz, e isso sim faz girar a roda dos 5 elementos. Mas vamos então aqui só fazer um breve parênteses para as pessoas que realmente não fazem ideia o que é isto do Shiatsu, nem da medicina tradicional chinesa. Então, vamos imaginar que o nosso corpo, da cabeça aos pés, é como se fosse uma rede fluvial. Imaginem muitos rios que percorrem o nosso corpo, da cabeça até aos pés, passam pelos braços, pelas pernas. É um grande sistema de rios. E esses rios, eles levam o quê? Água no nosso corpo e energia. Portanto, estes canais, estes rios, que são os meridianos, são energéticos. Cada um destes rios, ele desemboca, ou seja, ele desagua num órgão interno. Ele desagua no órgão do coração, no estômago, baço pâncreas, no órgão fígado, nos pulmões e por aí fora. Em cada um dos órgãos internos. Ele vai, percorre e chega ao órgão interno. É aí o seu desaguar. Só que o que é que acontece? Na nossa vida, por várias razões, às vezes coisas mais pequenas, como mudanças de temperatura, mudanças de ambiente, ou coisas maiores, como perdas, luto, não é? Ou divórcio, doença mais grave, esses tais rios, eles ganham pedras, ok? Então eles ganham bloqueios. E então o que é que acontece? Como ele fica, esse rio, com estas pedras, a energia que devia chegar num determinado fluxo, numa determinada velocidade ao órgão interno, não chega. E com o passar do tempo, vai dar doença nesse órgão interno. O que é que o terapeuta de Shiatsu Medicina faz? Ele vai, através das funções, das manifestações, do diagnóstico, vários diagnósticos, mas pelas costas, facial, pela fala, pelo diagnóstico, pela língua, pelo diagnóstico, há vários tipos de diagnóstico no Shiatsu Medicina, ele vai chegar a um meridiano da queixa principal. E isto já os terapeutas normais geralmente faziam, chegavam ao meridiano da queixa principal. Mas depois temos que ir, esta é parte da medicina, da parte da medicina tradicional chinesa, temos que ir à causa, à raiz. Então vamos perceber através de uma cronologia, da história cronológica do nosso paciente, o que é que deu origem àquele bloqueio. Quais foram os outros meridianos que deram origem àquele bloqueio. Então, o terapeuta de Shiatsu
Através deste diagnóstico, ele percebe quais são os meridianos que estão mais bloqueados e, durante a terapia, vai ativar pontos gatilhos, que são pontos que são eletromagnéticos, que estão cientificamente comprovados, que estão no Sistema Nacional de Saúde no Japão, no Sistema Nacional de Saúde na China. Esses pontos são estimulados e vai fazer com que as tais pedras saiam do caminho. Por isso é que muita gente diz ter a sensação que sai com menos 100 kg de cima, ou então que sai com uma sensação de leveza, de bem-estar. Porquê? Porque a energia começa assim a fluir numa lei de saúde, começa assim a fluir para o órgão interno correspondente como deve ser. Foi complexo, as pessoas estão aí a ver-me, querem... Olá, Cláudia. Estou aqui a ver no Facebook. Então, vamos dar aqui só alguns exemplos do que o Masunaga dizia, que hoje em dia também me faz imenso sentido reforçar no meu método de Shiatsu Medicina, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, a emoção da ansiedade ou o pensamento excessivo, a ansiedade ou excesso de futuro, diz respeito a problemas no meridiano do coração. Então, pode dar sintomas como taquicardias, palpitações, má circulação, insónias, ok? Depois temos outro tipo de emoção, a confusão mental ou então aquela sensação de que estamos sempre a pensar em alguma coisa. Isto tem mais a ver com bloqueios no meridiano do estômago e do baço pâncreas e dá muitas vezes sensação de que não conseguimos parar de comer, que temos muita compulsão alimentar ou então que perdemos o apetite. Pode acontecer também sentirmos as pernas edemadas, principalmente nas pernas. Pode acontecer também que tenhamos problemas de estômago. Por exemplo, eu tinha este meridiano super bloqueado, era por isso que tinha diagnosticado uma gastrite crónica, tá? Depois, por exemplo, quem sofre uma grande perda, que está a sofrer uma tristeza muito grande ou está mesmo deprimido, tem muito a ver com os meridianos dos pulmões e também do intestino grosso, e isso vai dar problemas como problemas respiratórios, asma, problemas de pele, que é uma das manifestações desses meridianos é a nossa pele, portanto pessoas que ficam com eczema, psoríases, mais o medo, temos esta emoção também que é tão comum, infelizmente, nos dias de hoje e que tem muito a ver com os meridianos da bexiga e dos rins e que dá pedra nos rins, perda da audição, aquele zumbido terrível, dá muitas vezes problemas ósseos e, por fim, temos a raiva ou o ressentimento de alguém ou de alguma pessoa que vai trazer muitas vezes problemas no meridiano e este bloqueio que o terapeuta tem que ir lá desbloquear no meridiano do fígado e vesícula biliar, o que vai dar pedra na vesícula, vai dar muitas vezes cirrose e problemas generalizados nos rins, mais coisas que dá aqui. Muitas vezes dá a sensação de contenção emocional, ou seja, não quer dizer que a gente sinta a raiva para fora, mas está a ser muito bom e pouco complexo, até para quem não percebe quase nada. Obrigada, Ana, que bom que está a ser claro. Então é isso. Muitas vezes a gente associa a raiva só àquela pessoa que vai no carro e que faz, que reclama com tudo, mas não, muitas vezes este desequilíbrio no meridiano do fígado e vesícula biliar são pessoas que são mais contidas, que ficaram com essa raiva lá dentro, então eles são autênticos vulcões em erupção. Tá? E muitas vezes vai-se manifestar. Vocês já viram a quantidade de pessoas que tiram pedra na vesícula? Não é? Impressionante. Isso é um dos flagelos da nossa época porque fala muito sobre este excesso de fazer, de acontecer. Nós estamos a ser super estimulados para fora, que estes meridianos são meridianos muito mais tendencialmente yang, como eu falei a semana passada, desta diferença entre o yin e yang. Se estiveram atentos, eu na aula que falei sobre as insónias, falei um pouco sobre isto. Bom, podem ir lá ver, mas depois. Agora fiquem aqui comigo, está bem? Mais coisas que eu vos queria falar, então, eu mais tarde vou complementar com esta parte da medicina tradicional chinesa e foi aqui que a minha agenda estourou, tá? Aqui deu-se um boom, porquê? Porque as pessoas realmente sentiam que não precisavam de voltar tantas vezes, que o seu problema estava resolvido. Portanto, se eu até um certo ponto
era bom, está fixe, mas depois realmente começou a acontecer os milagres, que não são milagres, atenção, isto não é pozinhos de perlim-pim-pim, não é intuição, eu não tenho nenhum dom especial, eu não vejo coisas, está bem? Portanto, é ciência pura, ok? Acreditem que há mais de 300 mil artigos no PubMed sobre a medicina tradicional chinesa. Tipo, isto já nem sequer tem lógica não estar de mãos dadas com a medicina ocidental, porque realmente é uma ciência milenar, tá? Com muita prova já, e tem a medicina tradicional chinesa tem mais de 4.000 anos. São muitos anos para comprovar que de facto as coisas não é empírico, ok? É ciência pura. Então, quando eu estruturei este método, a minha agenda rebentou, e ao rebentar a agenda, o que é que acontece? Eu não conseguia meter toda a gente e eu queria passar as pessoas para terapeutas da minha confiança. Só que eu não tinha, na altura, este método escrito, não é? Então eu pensei assim, não, eu tenho que formar, eu tenho que dar a conhecer isto que eu juntei, esta minha fusão, este meu método, este meu passo a passo, para que de facto, quando eu quiser passar pacientes, e acreditem que só nos últimos meses passei mais de 50 pessoas, aos vários terapeutas meus alunos, disse, ok, eu tenho que formar estas pessoas porque assim eu estou tranquila, estou serena. E não preciso estar aqui com problemas em dizer que não. É assim, eu já tenho isso mais ou menos em mim. Já a vida fez-me mostrar que eu podia dizer que não. Mas é muito chato quando a pessoa tem uma urgência. E então, eu realmente, se é urgente, tem que se saber delegar. Mas delegar a pessoas que realmente sabem falar das coisas de um lugar de segurança, que não vão ali fazer uns amassos, um toque, só para a pessoa se sentir um bocadinho mais relaxada. Nada contra as terapias de relaxamento, mas o shiatsu não é uma massagem, tá? O shiatsu, de facto, é uma terapia que vai fazer uma mudança física, uma mudança mental e emocional, e que, lá está, que vai trabalhar pontos eletromagnéticos do corpo e que vai fazer um diagnóstico claro, preciso, ok? Então, quando eu percebi que isto era replicável, comecei a ensinar, e é isso que eu vou dar, uma pequenina parte, no fundo, aqui uma pequena amostra na Semana do Terapeuta de Sucesso. O que eu vos quero mostrar são os primeiros passos desse meu método. E eu vou falar de 3 pilares fundamentais do meu método, mas isso vou deixar lá para a Semana do Terapeuta de Sucesso, está bem? Portanto, eu espero que tenha sido claro. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui, ou então deixem-me depois uma mensagem privada, também pode ser, mas espero que tenham entendido como é que nasceu este método próprio que junta a massagem shiatsu, como foi trazida aqui para Portugal, com o aprofundamento do diagnóstico e das indicações terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Ela faz esta aliança perfeita. E há muita gente que confunde até o shiatsu medicina com a medicina tradicional chinesa, porque infelizmente hoje em dia também as pessoas quase que só falam da MTC para falar da acupuntura, e a MTC é muito maior do que a acupuntura é uma parte. Então o shiatsu no fundo é a acupuntura, tá? Sem as agulhas, porque nós trabalhamos com a pressão com os dedos, mas a base e o que está por trás de todo esse complexo mapa do corpo humano é de facto a mesma coisa. É de facto a medicina tradicional chinesa, que tem uma complexidade muito grande, mas que eu fui buscar principalmente as leis da saúde e da doença para fazer o tal diagnóstico.